Irmãos, a palavra que o Senhor nos mostra, ela acha-se escrita no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. A oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações. E os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição. As cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor, para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios, os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. Deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abriste com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei ao Deus da minha salvação. O Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas.
para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Amém. Queridos irmãos, e o próprio profeta salmista faz aqui uma descrição da oração profética que Deus lhe deu a graça de fazer no momento de angústias e pavores, tristezas que eram situações iminentes. Ele, como profeta do Senhor, vendo o que sucedia no mundo naquele tempo, a evolução da maldade, o distanciamento dos judeus. Ele era um judeu, via que Judá, com tudo que Deus já havia operado de maravilhas, conheciam o Senhor. O Senhor era conhecido em Judá. Mas o povo havia se esquecido do Senhor, porque não tinham necessidade. O povo estava farto, o povo vivia tranquilo, então não sentiam necessidade de lembrar-se de Deus. Mas ele, como profeta de Deus, ocupava o seu tempo procurando conhecer os desígnios do Senhor. Isto porque todo homem, todo ser humano, homem e mulher também, que tem amor a Deus e compreendeu o estado de pobreza que vive o ser humano e pôde compreender que no plano divino do nosso Deus é de nos levar de volta para Ele. Estas pessoas devem ter, de vez em quando, momentos de meditação, momentos que a pessoa olha para dentro de si, considera e vê. Quem é o homem diante de Deus? O salmista dizia, que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? O homem diante de Deus não é nada, irmão. O homem com toda a sua pompa, grandeza e glória, não é nada diante do Senhor. Um vírus invisível pode levar um grande homem à sepultura. Bendito seja Deus que tudo criou. O Senhor é o Criador de toda a humanidade. O céu e a terra são criações de Deus. A natureza é criação de Deus. A sabedoria e a inteligência de Deus são manifestas nas coisas minúsculas, numa semente de uma planta. E quem pega na mão tão minúscula, mas ela tem toda a evolução daquela planta e a produção dela no futuro. Uma extensão que o homem não consegue mensurar. Não há como medir, pegar um grãozinho, digamos, irmão, não precisa ser tão pequeno, uma semente de laranja. O que está dentro dela? E o que pode fazer esta semente quando cair na terra? Quanto que vai produzir? É uma coisa infinitamente grande. Poder de Deus. Então Deus domina todo este universo, irmãos. Mas o homem não consegue considerar o domínio de Deus. O homem não consegue meditar no poder que tem o nosso Deus. Mas Abacuque, irmãos, olhando a tudo isso, meditando nos caminhos que Judá estava seguindo, e qual era o resultado, porque haviam dois caminhos. Um da obediência, de servir a Deus que tudo tinha para eles. Eles eram testemunhas disso. Bastava consultar o passado, a história que eles tinham. Eles podiam ver o operar de Deus. Mas não agora a ocupação que eles tinham não permitia que eles pudessem considerar a dependência de Deus. Então, este Abacuque, irmãos, movido por um sentimento de
tanta melancolia e tristeza, porque ele percebia que os caminhos eram perversos e o resultado era danoso. Então, ele foi aos pés do Senhor e fez uma confissão, porque ele ouvia a palavra. Era um homem que ele se dedicava em ouvir a palavra de Deus, em ouvir o que Deus falava com o povo. E nesta dedicação, ele disse: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Fiquei com temor quando eu pude considerar aquilo que está no teu plano com respeito a Judá. Mas agora eu venho aos teus pés a fazer um pedido, Senhor. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Não deixa Judá perecer. Não deixa Judá se perder. Não deixa Judá sucumbir nesse caminho tão mau que está seguindo. Aviva no meio dos anos. E na ira, e no meio dos anos, a notifica. Irmãos, notificar é avisar. Existem avisos que se faz verbalmente. Bate palma na casa da pessoa e diz: olha, eu vim aqui trazer um aviso. Precisava que fosse avisado, que fosse de vosso conhecimento, isto. Mas quando o aviso é de grande importância, irmãos, então é feita uma notificação. E esta notificação, irmãos, ela pode vir, sempre vem, de alguma autoridade, de alguém que tem poder. E aqui ele pedia para que o Senhor Deus notificasse a Judá, mandasse uma notificação para ele. Quem sabe, vendo uma notificação, eles despertam numa responsabilidade de voltarem-se a ti. Mas ele sabia que a ira de Deus já estava programada, então ele disse: Senhor Deus, na ira lembra-te da misericórdia. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, isso deve estar, irmãos, na boca, na mente, na vida de quem ama a Deus, de quem hoje, olhando para este mundo, olhando para a evolução deste mundo, para a velocidade do avanço do pecado, da maldade, que distancia o ser humano de Deus, haveria de, sabendo os resultados quais seriam ou quais serão, haveria de ter também este cuidado e de dizer: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, vejam que Paulo, mesmo considerando, ele disse que a misericórdia de Deus triunfa do juízo. Ainda que o juízo dele seja para executar contra a maldade deste povo nesta geração tão perversa que vivemos. Basta considerar um pouco, irmãos, do que vem acontecendo, o que tem acontecido até em 2, 3 meses atrás, aqui na nossa nação, momentos em que as pessoas afastaram-se de Deus, entregaram-se a toda liberdade e libertinagem carnal, entregaram-se avidamente à transgressão e pecado, fizeram até coisas contra Cristo, comparações de uma guerra do maligno vencendo a Jesus, o Cristo de Deus, mostrando, irmãos, o nível em que se encontra o pecado na humanidade. Glória ao nome do Senhor. Será que Deus não viu isto, irmãos? Será que o Senhor Jesus, olhando a isto, não teria pensado: ah, se eles soubessem a dor que eu senti para perdoar os seus pecados,
para não deixar com que eles venham a morrer na segunda morte, porque na primeira eles já são condenados e ninguém escapa, mas na segunda eles poderiam se escapar. Mas está aqui agora um punhado de gente espalhado por este mundo afora, que estão inscritos no número daqueles que estão escapando da segunda morte. Glória ao nome do Senhor, que expõe-se todos os dias, sacrificando a carne, crucificando-a com as suas concupiscências, para que a segunda morte não tenha domínio. Ó igreja reunida nesta hora, Senhor, pela sua palavra, avisa que esta vida que já está em nós não vai perecer. Glória a Jesus. Bendito seja o Senhor. Mas é preciso, irmãos, que a palavra se cumpra, que o dedo de Deus se manifeste. Então está aí no mundo estes acontecimentos trágicos, guerras, rumores de guerra, fomes, pestes, terremotos em vários lugares, agitação no mundo, ameaças, violência, derramamento de sangue em todos os lugares, o ódio que domina o ser humano, vingança, infidelidades, falta de amor, famílias que se desfazem. Bendito seja Deus, que no meio desta multidão tão corrompida, está conseguindo levar avante o seu plano de salvação e ainda nos conduz com vida, tanto que agora nós estamos diante dele, ouvindo esta consideração. Abacuque, quando viu tudo isso, ele disse: ah, Senhor, na tua ira, lembra da tua misericórdia. Deus ouviu a oração de Abacuque. E antes que a ira dele chegue, a misericórdia apareceu. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Chegou a época, o tempo da misericórdia. Pois antes, irmãos, não havia isso. A pessoa caía num pecado, ia perante o sacerdote, fazia uma confissão, fazia ali uma oferta, um sacrifício pela sua ofensa, recebia ali um perdão, e ele saía, mas a consciência de pecado, o sangue dos animais não libertava. Pecado contra o corpo era liberto, mas a consciência não. O espírito sempre pecador. E a ira de Deus planejada, marcada para um dia ser manifesta. Quem poderia livrar o ser humano da consciência de pecado? Podia ser perdoado pelo sumo sacerdote, mas quando chegava a hora da morte, a consciência passava diante dele como um filme. Traiu a mulher, traiu o marido, roubou, mandou matar, fez isto, fez aquilo, e a consciência estava ali diante dele o acusando, e ninguém o podia libertar. Mas esta multidão, quando clama pelo sangue do Senhor Jesus, a consciência de pecado desaparece e acende uma luz, a luz de Cristo na tua vida. Então veio a misericórdia para a humanidade, veio o perdão, veio o sacrifício único que está de pé até hoje. Bendito seja o Senhor. Veio o sangue, que não era de um bezerro, mas o sangue de Jesus Cristo, o sangue imaculado, sem pecado, que quando clamamos por ele, ele tem poder, ele tem vida, ele nos livra do tentador. Quantas vezes que o príncipe das trevas se acerca de um pequenino do Senhor para roubar-lhe a sua riqueza, levar a sua esperança,
e levar a sua alma ao inferno. Mas ele diz: Senhor Jesus, cubra-me com teu sangue. E o adversário afasta-se dele. Este poder não pode acabar. Ó igreja reunida agora em nome do Senhor Jesus, seja aumentado agora este poder na tua vida, poder na tua mente, poder nos teus olhos, poder na tua boca, nas tuas mãos, no teu viver. Porque o Senhor na ira usou de misericórdia e hoje está usando. Porque este movimento de Deus na terra está trazendo agora milhares diante dele e cada um olhando para dentro de si, olhando: ah, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, cheio de faltas. Perdoa as minhas transgressões, pois o Senhor manifesta por esta palavra o perdão em Jesus Cristo. Bondade de Deus, amor de Deus para com a humanidade, porque o Senhor amou o pecador e continua amando. Se não fora o amor de Deus hoje, o que custava para o Senhor? Deixa que essa praga se multiplique. Ninguém vê, ninguém sente. O infectado não sente, está feliz, cantando, é médico. Tem o poder da ciência, da cura na sua mão, segundo a ciência médica. Mas de repente o vírus está comendo ele por dentro e não sabe. Não poderia Deus, se não for a sua misericórdia, que Abacuque clamou aqui, na ira, Senhor. Lembra da misericórdia. Bendito seja o Senhor. Mas eis que nesta noite, o nosso Deus, por amor, ainda disse, por amor de Sião, não me calarei. Então está aqui a palavra de Deus aos seus filhos e filhas, que estão esperando na sua misericórdia, ainda que tudo aconteça neste mundo, ainda que as coisas se tornem cada vez mais terríveis. E a esperança de Abacuque, pela comunhão que tinha com o Senhor Deus, descreveu tudo o que ele estava vendo, como o Senhor vinha irado. O Senhor estava irado. E de fato, irmãos, parte da sua ira ele executou, porque os caldeus invadiram Jerusalém e foi um estrago. Ele era contemporâneo de Jeremias, outro profeta, que sofreu muito porque pregou a verdade. Gemeu, foi lançado dentro de um poço de lama, num calabouço, porque falava e pregava a verdade. Glória ao nome do Senhor. Quantos de nós, irmãos, deste povo maravilhoso que está aí, que por falar a verdade é lançado num calabouço, é desprezado, é humilhado, é maltratado, é ofendido, porque prega isto que está aqui dentro, prega a verdade de Jesus Cristo. Não te cales, continue pregando, continue anunciando Jesus Cristo e clamando que na ira de Deus a misericórdia não falte. Mas irmãos judiaram muito de Jeremias, até que veio depois, ele mesmo escreveu Lamentações. Irmãos, lamentação só existe depois da desgraça. Depois que a coisa acontece é que se lamenta. Mas Deus, antes da lamentação, manda aqui misericórdia. Igreja reunida nesta noite, sejam todos agora debaixo da misericórdia do nosso Deus. Há um salmo que diz: e a misericórdia o cercará, e a cerca da misericórdia de Deus nos guarda nesta noite. Nenhum mal acontecerá àquele que teme a Deus, ainda que você veja tudo se acabar.
Bendito seja o Senhor. Dizia ele, ainda que a figueira não floresça, não tenha mais flor, acabou a alegria, acabou a beleza, tudo terminou. Não haja mais fruto na vide, o produto da oliveira minta, esperava e não aconteceu. E os campos não produzem mais mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, a fome invada, a angústia chegue, a tristeza assole. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Quem estiver triste agora, receba um pouco da alegria do Senhor. Tu podes estar triste com aquilo que te rodeia fisicamente, mas aí dentro de ti tem uma vida que vai se alegrar agora com a virtude que está descendo do céu. Alegra-te, Sião, porque o nosso Redentor está conosco. Senhor é a minha salvação, e vou exultar nele. Ele é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas. Teu pé não vai vacilar, tu não tropeçarás. Ainda que caia 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, ainda que pereça um e pereça outro, mas a tua alma, como o bezerro no cevadouro, haverá de pular e glorificar a Deus. Dá para glorificar a Deus agora? Arrancar de dentro de ti um louvor e dizer, ó Senhor, eu te amo, Senhor. Santo é o nosso grande Deus, que nesta noite se levanta glorioso para o seu povo e mostra a sua força. Por amor de Sião, o Senhor não se calará. Deus seja louvado. Amém. Agradeçamos a Deus em oração. Amém. Glória a Deus. Glória ao teu nome. Aleluia. Santo é o Senhor. Maravilhoso Deus, Criador e Formador de todas as coisas. Diante da tua presença novamente os nossos joelhos se curvam agora em ato de agradecimento pela oportunidade que nos deste de participarmos de mais um culto maravilhoso, Senhor, onde aqui entoamos hinos em louvor ao